problema da teoria, da doutrina da reencarnação é justificar por que um Deus de amor permite essas coisas, para mim não resolve o problema, porque falar assim, não, hoje a pessoa está sofrendo, porque na época da idade, hoje se esse homem negro está sofrendo discriminação aqui, é porque na época da escravidão ele era um senhor branco de escravos, que matou muitos escravos, então hoje ele voltou como negro para aprender. Tá, mas por que lá na época deixou então? Então para mim, sabe, que Deus é esse que deixa tudo isso. Eu acho que a melhor explicação para mim, que é bíblica, ela foi sistematizada por uma mulher chamada Ellen White, que ela tem um livro chamado O Grande Conflito, e em que pese que os adventistas do sétimo dia acreditamos que ela tem um dom profético, eu vou deixar de lado esse detalhe do dom profético e vou analisar Ellen White apenas do ponto de vista de uma escritora. Como escritora, ela mereceria um título honoris causa de doutora em teologia, só pelo que ela estabeleceu o framework do Grande Conflito. Ela sistematizou de tal maneira o grande conflito entre o bem e o mal que essa resposta agora encaixa. Como é que começou todo o processo desde a criação do primeiro ser até hoje? Então, se a gente olhar por que nascem crianças com leucemia, o primeiro ponto é o seguinte: quem pagou o maior preço disso não foi a criança com leucemia. Porque lá atrás, quando Deus resolveu criar seres livres, incluindo o anjo, vulgarmente chamado de Lúcifer, que viraria o diabo, Deus já arriscou. Por quê? Porque quando ele criou seres livres, ele já criou a possibilidade do mal. Você sabe que em filosofia, tudo que existe, né? é que em filosofia, tudo que existe pode existir de duas maneiras. A gente fala isso em metafísica: potência e ato. Ato é quando a potência se concretiza. Potência é quando ela é apenas uma possibilidade. Vocês não têm netos. Então o neto de vocês, os meus netos, existem em potência, porque eu sou sexualmente ativo, vocês também. Amanhã minha esposa pode engravidar e o meu filho crescer e ter um neto. Mas hoje, nesse ano que vivemos, o meu neto é uma potência. E havendo, a gente conclui que a potência já existia previamente. Exatamente. Agora, a potência pode se tornar um ato ou não. O meu neto pode vir a existir ou não. Agora, se o meu neto for uma coisa muito ruim, muito horrível, como é que você pode impedir o meu neto de existir? Você pode acabar com a fonte da potência, que sou eu, me matar. Ou deixar que o meu neto exista e depois dar um jeito de prendê-lo. Deus, quando criou a humanidade, todos os seres livres, ele já pagou como preço a potência do mal. Que é a ausência do bem, né? Que é a ausência do bem, mas a potência do mal que eu quero dizer no sentido moral. Sim. Porque se ele deu as leis dele e falou o seguinte: bebam água nessa xícara e não nessa, é porque a possibilidade de desobedecer havia. Aí alguém pode falar assim, e por que ele criou essa possibilidade da desobediência? É porque Deus não duela consigo mesmo. Se ele cria criaturas livres, ele tinha que arcar a possibilidade dessas criaturas voltarem-lhe as costas. Não amarem, né? Aí alguém pode falar, tá bom, mas isso também era fácil de resolver. Ele poderia criar só aqueles que não iam desobedecê-lo. Por que ele criou os que iam desobedecê-lo e os que não iam? Porque Deus não é incoerente com o seu caráter. Imagine que eu seja um professor e chegue em sala de aula e falo o seguinte: gente, todo mundo aqui vai me dar uma nota 0 ou 10. Vocês não são obrigados a assistir minha aula. Tá bom? Só vai assistir minha aula quem me der nota 10. Quem tá me dando nota 10 fala que eu sou um excelente professor e que ele quer assistir de qualquer jeito a minha aula. Quem quiser ficar livre, é só botar um 0 para mim. Aí os alunos, nossa, que professor, né? Aí alguns dão 0, outros dão 10. Eu recolho aquilo ali e prometo, eu vou levar todo isso aqui à mesa do reitor para ele saber o que os alunos pensam a meu respeito. Aí você comenta com a Laura assim, nossa, o Rodrigo é autoconfiante mesmo, né? Porque ele deixou a gente opinar sobre ele e vai levar para o reitor. Só que vocês não sabem que no corredor eu separo a pilha de 0 da pilha de 10 e a pilha do 0 eu queimo. E só levo para o reitor a pilha do 10. E falo com ele assim, Dr. Martin, que é o meu chefe lá, aqui olha, 100% dos alunos me aprovam. Todos me deram nota 10, mas eu estou sendo mentiroso, porque a pilha do 0 eu destruí. Se Deus dissesse, vocês são livres, mas só permitisse vir à existência aqueles que ele sabia que não iriam desobedecê-lo, Deus estaria sendo desonesto. O livre-arbítrio não existiria.
Então ele permitiu que viessem os que iam obedecê-lo, que iam desobedecê-lo, e ele sabia que a hora que esses que o desobedecessem trouxessem a lume a destruição, tornando o mal de potência em ato, que o universo estaria condenado. Aí ele pagou o maior preço, porque a segunda pessoa da Divina Trindade, Jesus, se encarna, morre por nós, morte eterna, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e ele sobe para o céu com um corpo humano glorificado, mas humano. Ele pagou um preço eterno. Então a criança pode nascer com leucemia, mas esse estado não é permanente. Essa bebezinha que a mãe vocês entrevistaram aqui, a ressurreição dela está garantida pelo sangue do Cordeiro derramado na cruz. Se não houvesse o sangue do Cordeiro derramado na cruz, esse sofrimento seria Em vão. em vão. Você entendeu? Então, eu digo para vocês, eu não tenho explicação por que crianças morrem com leucemia, mas eu tenho a esperança que a leucemia não é algo que vai durar para sempre.